Olá, estudantes e visitantes, e em especial os alunos do segundo EJA, turmas A e B da Escola Estadual de Ensino Médio, Dr. Dionísio Benz de Carvalho. Saudações a todos. Hoje, 8 de outubro de 2020, inicia a aula de Biologia, cujo assunto é Reino Protista. Esta é a videoaula que, após isto, vocês irão fazer a atividade online de fixação do conteúdo, tá? Que vai estar disponível no Google Formulários, tá bom? Acessando o link, tá? Que eu vou enviar no grupo para o grupo de vocês, para que vocês possam assistir a videoaula e também, não só isso, mas também acessar o texto e fazer a atividade e acompanhar as suas atividades na qual foram feitas, tá bom? Então, desejo a todos bons estudos. O reino protista, ou conhecido também como reino protoctista. Os seres vivos que fazem parte do reino protista são todos indivíduos eucariontes unicelulares ou então pluricelulares sem tecidos, tá? Indivíduos eucariontes. Eucariontes são aqueles que possuem carioteca. Carioteca é uma espécie de bolsa que vai armazenar o DNA, tá bom? Então, ela fica dentro da célula, tá? Essa carioteca, que essa carioteca é como se fosse uma bolsa, que dentro dessa bolsa tem o DNA, tá? Então, a célula que tem esta espécie de bolsa, que recebe o nome de carioteca, é reconhecido como célula eucariótica, tá? Então, por isso que fala que indivíduos eucariontes são aqueles que possuem carioteca. E pode ser unicelular ou pluricelular, tá? Unicelular é que só tem uma única célula. Repara aqui na imagem as algas unicelulares. Cada bolinha verde que você está vendo nessa imagem é uma alga, ou seja, é uma única célula. A do lado são algas pluricelulares. Repara que são feitas por várias células, ou seja, a partir de duas células já é um ser vivo pluricelular, tá? Sem tecidos é porque não vai possuir tecidos verdadeiros, mais complexos, como até formar uns órgãos, né? Órgão como a gente possui, nós seres humanos possuímos, tá bom? Podem viver isolados ou em colônias, tá? Sozinhos ou formar grupos, tá? Seus representantes são as algas, que as algas são unicelulares e podem ser pluricelulares. E todas elas são autotróficas. Autotróficas são aqueles seres vivos que produzem seu próprio alimento, tá? Então, ele não precisa se alimentar de ninguém, que ele produz seu próprio alimento. E outro representante do reino protista são os protozoários. Os protozoários, todos eles são unicelulares, tá? E sempre heterotróficos, ou seja, os protozoários, eles não produzem seu próprio alimento. Heterotrófico é aquele ser vivo que tem que procurar o seu alimento, tem que se alimentar de outro, tá bom? Então, repare aqui na imagem abaixo que nós temos uma alga de um lado e os protozoários do outro. Por exemplo, a famosa ameba, quem já ouviu falar desse nome, ameba? Ameba é um tipo de protozoário, tá bom? O reino protista, novamente, são os primeiros organismos eucariontes cujas células já possuem um núcleo organizado, tá? Delimitado por carioteca. Então, a primeira célula a surgir aqui na Terra, uma célula que vai ter a carioteca, foi os seres vivos do reino protista, tá? Protozoários e algas, tá bom? Então, o que acontece? Os seres do reino protista vão ter organela citoplasmática de membrana. Então, ele vai possuir um retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático é uma organela. Lembra-se que organela é como se fosse o órgão da célula, tá? Então, da mesma forma que o seu corpo tem órgão, como coração, pulmão, e cada órgão tem uma função específica, por exemplo, o pulmão tem a função de respiração, a sua célula e a célula dos protozoários e algas também tem órgão, tá? Dentro da célula. Só que esse órgão a gente fala de organela, tá bom? Então, nós temos as organelas retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma organela que tem função de fabricar proteínas, tá? Outra organela, que é o complexo golgiense, a função do complexo golgiense é para armazenar substâncias, tá? Os vacúolos é para armazenar líquidos, tá bom? É um tipo de organela. As mitocôndrias é uma organela que vai fazer a respiração celular. É como se fosse o pulmão da célula, são as mitocôndrias.
E os plastos. Os plastos é um tipo de organela que vai fazer a fotossíntese. Aqui é para aquelas algas que fazem fotossíntese, ou seja, que fabrica seu próprio alimento, tá bom? Aqui eu coloquei os pontos dos protozoários. Aqui tem um título, protistas heterotróficos, ou seja, o reino protista, os seres vivos do reino protistas que não fabrica seu próprio alimento. Quem são eles? Os protozoários, tá? A ameba está inclusa aqui nos protozoários, tá bom? Os protozoários apresentam as seguintes características. Número 1, são exclusivamente unicelulares, ou seja, todos os protozoários, inclusive a ameba, só tem uma única célula. Podem viver isolados, como a ameba, ou em colônias, como outros tipos de protozoários, tá bom? Número 3, habitam os mais variados ambientes terrestres, aquáticos, marinhos e docícolas. Docícolas é água doce, tá? É o famoso rio, tá bom? Aí a gente fala a água docícola, que é a água doce, tá? Número 4, são todos heterotróficos, ou seja, não fabrica seu próprio alimento. E além de ser heterotróficos, são parasitas ou de vida livre, né? Parasita precisa de se alimentar de um outro ser vivo, sugar o alimento de um outro ser vivo, tá bom? Atuando como seres comensais, predadores ou mutualísticos. Aqui é o seguinte, pode predar a um outro ser vivo ou pode ter uma relação com outro, mas só que é uma relação de prejuízo, tá bom? Número 5, reproduzem-se assexuadamente por cisparidade ou bipartição, é igual o caso lá das bactérias, quando a cisparidade ou bipartição é quando uma única célula ela se reparte pelo meio, tá? Ela se divide ao meio e cada parte dividida se transforma em uma outra célula. Quando isso acontece, chama-se bipartição ou cisparidade. Isso é uma reprodução assexuada. É como se você se repartisse ao meio, tá? Cortasse pelo meio do seu corpo e em cada parte do seu corpo se transformasse em um outro ser igual a você mesmo, um verdadeiro clone, tá bom? Só que isso, claro, não acontece, só que acontece nos protozoários e também nas bactérias, tá? E também para o brotamento. O brotamento é o seguinte, imagine você que de repente aparecesse uma verruga no seu corpo, na sua pele, tá? E essa verruga, ela caísse e ao cair no chão, ela surgisse um outro ser vivo igual a você, tá bom? Isso chama-se brotamento, tá? Esse exemplo da verruga acontece nos protozoários, né? Por exemplo, tem vezes que a ameba vai surgir uma verruga nela, que essa verruga depois vai desmembrar dessa ameba e vai surgir uma outra ameba igual a ela, tá bom? Isso também é assexuado, tá? Vai ser igual. Ou pode ser sexuadamente por conjugação ou fecundação, tá? É quando duas amebas, por exemplo, com dois protozoários vão se unir para formar um outro um pouco mais diferente, tá? A classificação dos protozoários, elas podem ser de 4 tipos. Nós temos a classificação sacordina, deixa eu pegar o pincel aqui, tá? A classificação sacordina, flagelata, ciliata, que eu estou riscando neste momento aqui, ou esporozoa. O que acontece? A classificação sacordina, nessas classificações todas, protozoários, essas 4 aqui, turma, é uma questão de locomoção, tá? Repara o seguinte, ó, todas elas têm o quê? Locomoção, tá? Então, o que acontece? Quando um protozoário se locomove por pseudópodes, tá? O que são pseudópodes? É quando, por exemplo, o protozoário, a célula, ela incha e depois ela esvazia. É como se fosse um balão. O balão, de repente, você incha e na mesma hora você solta ele, tá? Então, ele vai ficar bem inchado e depois ele esvazia. Aí fica seco. Depois você incha de novo. Aí esvazia. Então, quando o protozoário se locomove por essa forma de inchar e esvaziar, recebe o nome de pseudópodes. Pseudópodes refere-se a falsos pés, tá? Ou seja, o protozoário ele vai inchar, ele vai sugar muita água e depois ele esvazia tudo. Aí ele fica bem seco. Quase não dá para ver ele. E com isso, desse formato de inchar e esvaziar, ele consegue se locomover. Tá bom? Então, ele se locomove por pseudópodes. Inchar, esvaziar. Inchar, esvaziar. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a ameba,
ela é da classe do Sacordina, do filo Sacordina, tá bom? Pertence ao filo Sacordina, é o grupo Sacordina, é o grupo que se locomove por pseudópodes, inchar, esvaziar e assim por diante, tá bom? O segundo filo aqui, ó, é o filo flagelata. O que é o flagelata? São aqueles protozoários que têm um flagelo. O que é o flagelo? Repara o seguinte, ó. Nós temos essa cauda imensa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, que eu estou riscando neste momento. Essa cauda imensa é o flagelo, tá? O flagelo é apenas uma cauda imensa, que é essa cauda que vai locomover o protozoário, tá? Então, quando o protozoário tiver essa imensa cauda, ele recebe o nome de filo flagelado. Ele é um flagelato, ou seja, ele tem um flagelo. Essa cauda recebe o nome de flagelo, tá bom? A filo ciliata é quando o protozoário se locomove por cílios, tá? Cílios são essa estrutura bem aqui, ó, que eu vou riscar bem neste momento aqui, ó. Esses pelinhos bem pequenos, tá? É como se fosse o cílio dos nossos olhos mesmo, tá? É igual o cílio dos nossos olhos. São vários pelinhos, esses pelinhos que vão se mexer, tá? Por exemplo, enquanto que no anterior, o flagelato, ele só tem uma única cauda imensa, que é o flagelo, no ciliato, ele tem vários cílios, que cada cílio que vai se mexer e com isso o protozoário faz se locomover, tá? Então, quando ele possui cílios, recebe o nome de ciliata. O nome já diz tudo, ciliata, é que possui cílios, tá? E o último aqui é o esporozoa. Quem é o esporozoa? É aquele protozoário que não tem nenhuma estrutura de locomoção. Ele não possui nada, não possui nem cílio, nem flagelo e nem faz pseudópodes. Ou seja, ele depende do meio ambiente para se locomover. Por exemplo, a maré, a correnteza do rio, etc. Tá bom? Ele depende do meio ambiente. Ele não consegue se mexer em nada. Tá bom? Os protistas autotróficos, as algas. Nós temos esses tópicos aqui, ó. Número 1, podem ser unicelulares ou pluricelulares, tá? Pode ser um desses dois tipos. 2, são autotróficos fotossintéticos, ou seja, eles fabricam seu próprio alimento através do raio solar, que é a fotossíntese, tá? Pega a luz do sol para fazer a fotossíntese e com isso produz seu próprio alimento. Número 3, possuem vários tipos de pigmentos contidos em organelas conhecidos como plásticos, destacando-se as clorofilas, tá? Esses pigmentos como exemplo a clorofila. A clorofila é um pigmento é como se fosse uma tinta, tá? Que tem uma coloração verde, essa clorofila é que vai fazer a fotossíntese, tá bom? Número 4, apresentam parede celular de natureza variada, que pode ser de celulose, igual das plantas, calcária, silicosa, gelatinosa e etc. Essa parede celular, turma, fica em volta da membrana plasmática, tá? Ou seja, ele vai ter uma célula e em volta vai ter uma armadura, que recebe o nome de parede celular. É como se fosse nós, seres humanos, a nossa pele fosse a membrana plasmática e a gente vestisse uma armadura de metal, tá? Essa armadura é como se fosse a parede celular. Mas no caso aqui, pode ser de celulose, feira de celulose, de calcário e etc, tá bom? Número 5, a maioria é microscópica, ou seja, você só consegue enxergar por aparelho de microscópio. Mas existem algas extremamente grandes, ou seja, algas macroscópicas. Macroscópica é aquilo que você pode enxergar pelos seus olhos mesmo, tá bom? Número 6, o corpo das algas pluricelulares é chamado talo. Então, aquelas algas que têm várias células, o corpo dela recebe o nome de talo, tá? Por que recebe o nome de talo? Porque a alga não possui raiz, não possui caule nem folhas, tá? Por mais que a alga tenha uma coloração verde, parece folhas que vivem dentro do oceano ou de rios, por exemplo, por mais que a alga pareça uma folha, uma planta, ela não é planta, ela é um protista. Então, como que ela não é planta, ela não possui uma folha, ela possui o talo. Aquela, entre aspas, folha que você está vendo de uma alga, não é folha, e sim talo, tá bom? Número 7, reproduzem assexuadamente ou sexuadamente. Ela escolhe como ela pode se reproduzir. E número 8, são encontrados em todo o ambiente aquático e também nos ambientes terrestres úmidos, tá bom, turma? As algas
principalmente as unicelulares, são responsáveis pela produção de 70% a 90% do oxigênio da Terra. Então aquela frase que a Amazônia é o pulmão do mundo, ela é errada. Por quê? Porque quem produz a maior parte do oxigênio que você está respirando neste momento não veio de uma floresta, e sim das algas unicelulares, aquela alga que só tem uma única célula, tá? Então, de 70% a 90% do oxigênio que você respira nesse exato momento está vindo de uma alga lá do oceano, tá bom? Constitui também o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar em todos os ambientes aquáticos, e os links em troncos de árvores e floresta, tá? Nós temos aqui o fitoplâncton, que é a mistura de alga com cianobactéria, e nós temos aqui o líquen, que também é a mistura de alga com cianobactéria. Aqui, o líquen a gente só vê mais em florestas úmidas, nos troncos das árvores ou até em raiz. Aquelas folhinhas bem pequenininhas que ficam nos troncos da árvore, tá bom? Pode ser cor verde ou cor um pouco avermelhada. As proteoses, turma, são doenças causadas pelos protozoários, tá? As proteoses podem ser doenças de Chagas, causadas pelo flagelado Trypanosoma cruzi, que a transmissão ocorre pelo percevejo barbeiro, e a famosa malária, que é causada pelo plasmódio, que a transmissão ocorre pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Então, o que acontece? Nós temos aqui a casa de pau a pique, essa casa que está aqui no meio, que ela é muito famosa porque a parede, como é feita de barro e muitos é feito de bambu, né, que vai dar um reforço na parede, fica o percevejo lá dentro. Aí o percevejo, que é o barbeiro, se ele picar uma pessoa que tem doença de Chaga, ele pode transmitir para uma outra pessoa que está sadia, tá? E a malária, o que acontece? A malária é o protozoário que vai se reproduzir na célula do seu sangue, tá? Ó, doença de Chagas, o protozoário se reproduz na célula dos seus músculos, é por isso que o coração incha. E na malária, o protozoário vai reproduzir na célula sanguínea, tá? É por isso que tem aqui a foto da malária aqui, ó, só passar aqui rapidinho, que nós temos a célula sanguínea que está o protozoário se reproduzindo, tá? Então, o que acontece? Aquela pessoa que tem uma doença chamada anemia falciforme, ou seja, a pessoa, o sangue tem um sangue meio defeituoso, ele não pega a malária. Por quê? Porque como o sangue é defeituoso, o protozoário não consegue se reproduzir lá dentro do sangue, tá? É uma vantagem de quem tem essa doença, anemia falciforme. Uma vantagem assim, entre aspas, tá bom, turma? E, para finalizar, nós temos a doença de Chaga, que está o ciclo reprodutivo, tá? Ou seja, o barbeiro, quando pica uma pessoa sadia, né, esse barbeiro está transmitindo o protozoário, tá? Que vai causar a doença de Chagas, e esse protozoário vai se reproduzir lá nas células musculares, tá? E por isso que a pessoa vai ter uma consequência de uma doença, como, por exemplo, o coração inchado, tá bom, turma? Turma, espero que tenha gostado, desejo a todos uma boa semana, e tá chegando feriado aí na segunda-feira, bom feriado, descanse bem e mantenha essa rotina de tentar, né, se possível, é claro, né, de ter as atividades em dias, tá? Mas vocês todos estão de parabéns, eu estou admirado por vocês. Desejo a todos sucesso e bom final de semana, a partir de amanhã, é claro, que amanhã ainda é sexta, e bom feriado. Um forte abraço a todos e até mais.